Todo mundo me entendeu quando eu falei da aula de ética ou não? Vocês continuam me ouvindo, pessoal? A gente só ouviu agora, professor. Tava fechado, né? Agora Eu eu falei tô. assim. Sim, Enquanto tava fechado. enquanto não tem professor, tá? Vou começar a dar aula de eco para vocês, de ética, para que vocês não fiquem sem conteúdo. Fiquem todos tranquilos que vocês sabem que tem toda uma preparação para dar essas aulas, que eu já lecionei todos os componentes de logística e administração. Há 11 anos, é uma das aulas que eu já dou há bastante tempo também. Então, eu gravei a primeira aula de eco, que são os conceitos iniciais de ética, moral e valores, conforme a base tecnológica podem conferir posteriormente. Está lá a aula de ética. Toda aula remota tem um regulamento, é uma legislação. O aluno, a gente não sabe qual aluno pode acessar ou não remoto no momento, tem dificuldade com internet, tecnologia, várias situações. Então, o aluno ele tem o direito de, posteriormente, ter um prazo que ele pode acessar a aula e fazer atividade. Toda aula remota, indicativa, a gente deixa então atividade, porque a partir da atividade a gente também pode estar também por presença para o aluno. Então, a aula de eco tem a aula, tá o canal lá, tem um link do canal, você clica lá no link, vai para a aula que eu gravei no Teams. No Teams não deu para ficar gravado porque acabou o espaço do streaming, então eu baixei e coloquei no canal. É a mesma aula do Teams lá. Vocês vão ver que tem até os esquemas do Teams lá. Vocês assistem a aula de eco, ética e cidadania organizacional quando tiverem tempo e façam a atividade proposta, que vai ter a tarefa para vocês subirem, que é devido a registrar a aula. Essa é a aula de ética, eco, depois eu vou gravar a aula 2 e 3, beleza? Essa aula 5 que vocês estão vendo das teorias gerais da administração, gente, é com relação à sequência das teorias, tá? Então, eu falei assim de... É tudo junto, mas... se for da sequência de aula, essa é a terceira, mas... Dentro dos temas das bases tecnológicas, nós falamos de revolução industrial, teoria científica clássica e linha de produção de Ford. Então, agora, eu vou falar das teorias das relações humanas, tá bom? Então, vamos lá. Pessoal, aquele primeiro funcionamento das teorias administrativas que nasceram do Taylor e depois foi dado sequência por Fayol e ainda adotado por Henry Ford, elas eram teorias que nasceram do chão de fábrica de Taylor, depois focado na estrutura da empresa, divisão de tarefas, hierarquias, Fayol, e depois no foco na divisão especializada máxima do trabalho. Desde Taylor era assim, mas Ford pode trabalhar mais fortemente esse quesito. Todas as teorias iniciais que surgiram, eles não tinham foco no ser humano. Era foco única e exclusivamente nas tarefas, na estrutura ou na linha de produção. Consequentemente, aquela maneira de funcionamento trazia um desconforto para as pessoas. Eu coloquei para vocês um link, não sei quem de vocês que conseguiu ver, do filme antigo ilustrativo de Charles Chaplin, chamado Tempos Modernos. É um filme em preto e branco, que era uma crítica a esse tipo de funcionamento do trabalho dentro das fábricas. Naquele filme antigo, Charles Chaplin, ele demonstra um personagem que se confunde com as engrenagens das máquinas, porque era essas teorias administrativas iniciais faziam com que o funcionário ele não tivesse nenhuma importância enquanto ser humano. Ele era visto basicamente, a Luciana viu, parabéns, Luciana, muito obrigado, você vai contar um ponto positivo para você, porque essa é a nossa aula e todas as colocações feitas aqui na aula que os alunos acompanham, isso aí é feita também a avaliação, porque é assim que a gente constrói nosso conhecimento. Então, por exemplo, aquele vídeo, ele é ilustrativo totalmente da aula, porque representa o que? Uma crítica à maneira de funcionamento das primeiras teorias administrativas, onde viu o homem com o conceito de homos econômicos, que acreditava que o homem trabalhava única e especificamente por dinheiro. Aí você fala, mas é isso mesmo, professor, você trabalha única e especificamente por dinheiro. Não, não é. Não é assim, senão você também trabalharia em qualquer coisa. Você não escolheria uma área específica para você trabalhar. Você não faria sonhos e aspirações, já que fosse apenas única e exclusivamente por dinheiro. Tem outras coisas que movimentam o homem. Naquela época, a gente contou a parte do que funcionou da teoria, mas o que não funcionou? Por que surgiu novas teorias? A partir de não funcionamento das teorias 100% estavam principalmente voltadas ao ser humano.
Ô, Lucas, parabéns. Você é 10 mesmo. O Lucas apareceu ali, Lucas 10, você é 10. E aí, essas teorias, elas não valorizavam o ser humano de nenhuma forma. O homem acreditava-se que o homem, como eu falei, vadiagem, né, sistemática. Eu já falei dessa vadiagem sistemática do Taylor. Acreditava que o homem era preguiçoso por natureza. O Henry Ford também continuou nessa linha. Tanto é que acreditava que tinha que ter uma supervisão cada vez mais rígida. Ó, Elenildo, parabéns, esse é o cara. Opa, Elenildes não. Tem Elenildo e Elenildes. Elenildes é a menina, essa é a menina. Parabéns. Então, assim, a crítica era o seguinte: as pessoas, na verdade, quem viu, né, o documentário de Henry Ford lá, o fundador da Ford Company, viu que alguns antigos funcionários lá dando depoimento, falando que era muito difícil trabalhar na Ford. Por quê? Porque era muita pressão, supervisão rígida. Quem assistiu o documentário de Henry Ford pôde ver também que o Henry Ford ele contratava ex-lutadores de boxe, ex-presidiários para serem seu supervisor, para ficar pressionando as pessoas, inclusive através de ameaças. E lá na Ford tinha muita rotatividade, turnover, porque as pessoas não aguentavam trabalhar muito tempo lá, dada a pressão. Olha lá, ó, a Dalva. Opa, um monte de gente aí viu, umas 11 pessoas. Ó, gostou, que bom, parabéns, Dalva. Dalva é o nome da minha mãe, hein? Nome bonito. Vamos lá. Ó, o Elenildo também, ele viu. Então teve a Elenildes, são dois nomes aqui. É a menina. E o Elenildo, que é o cara. Agora, Elenildo, aquele problema da aula de ética que você pediu autorização já vai ser resolvido, porque agora eu coloquei o link do canal do YouTube lá e só consegui esse recurso, porque acabou aqui o espaço dentro do Teams, você acredita? Para poder fazer o vídeo. Clique no link, se inscreva e curtam lá para mim poder aparecer sempre para vocês os novos vídeos das novas aulas que eu vou colocar lá. Aí, Silvana, show de bola. Eu gosto de uma sala participativa assim, muito bom, obrigado. Então, vamos lá. Então, tá certo. Então, ok, Elenildo. Então, assim, então o que acontece? Esses caras, eles não ligavam para as pessoas, eles acreditavam que as pessoas deveriam ser valorizadas, a Raquel, ele devia ser valorizado apenas recebendo salários altos. Então, a pessoa tinha que receber, calar a boca e fazer, não poderia opinar. Mas o trabalho era muito fatigante, o dia todo fazendo a mesma coisa, era a especialização máxima da mão de obra. Quem apertava parafuso o dia todo, o mês todo, o ano todo, e até se aposentar. Então, era muito cansativo, enfadonho, as pessoas não poderiam se comunicar entre si e tal. Logo, isso trouxe vários problemas. Imagina aí que tivemos vários problemas de saúde laboral. Pessoas com lesão de esforço repetitivo, que hoje a gente tem essa noção na saúde e segurança do trabalho, mas antes, nesse período inicial, não era nem tão comentado, nem se tinha essa noção. Problemas, inclusive, até psicológicos, porque era muita pressão, problemas de cansaço, de estresse, então um monte de problema, e os trabalhadores, eles também davam problemas. Quer dizer, se revoltavam, eles reduziam a produção, eles quebravam peças, e saíam fora do emprego, e isso atrapalhava muito a empresa, tá? Aí nos Estados Unidos, nas décadas de 20 e 30, a partir das pesquisas do cientista social australiano, era professor da Escola de Negócio da Harvard, ou seja, Harvard School of Business Administration, chamado George Elton Mayo. Ele criou uma nova teoria, um tipo de movimento que tinha oposição às teorias clássicas da administração, tá? Porque a visão das teorias clássicas ou científicas de Taylor era mecanicista, né? E essa visão mecanicista das antigas teorias que eu mostrei para vocês foi se vendo cada vez mais por parte das pessoas como uma forma de exploração acentuada dos trabalhadores. E esse modelo era incompatível com os padrões democráticos da sociedade americana. A sociedade americana, enquanto política, pregava, né, um discurso, e a prática do que acontecia dentro da indústria ia em desencontro desse discurso democrático, tá? Então, o que acontece? Então, claro, a vida toda tiveram os estudiosos que foram buscando maneira de resolver. Por isso que até hoje as teorias não pararam de desenvolver. Ainda estamos em pleno momento de surgimento de novas teorias, tá? E aí os pesquisadores começaram, a partir de seus estudos e pesquisas, os resultados dessas pesquisas começaram a mostrar que o modelo de gestão que renegasse completamente as pessoas, que era o que já existia, teria tendência a causar exaustão nessas pessoas. E aí começou a ter-se a percepção de que estava faltando alguma coisa no modelo clássico de gestão
que era aplicado em todas as organizações, largamente, tá? E é claro que isso tinha sucessos irrefutáveis. Não, só estou dando a introdução, mas vou mudar aqui rapidinho. Ainda não, estou só na capa mesmo, tá? Então, era traduzindo, precisava-se de um novo modelo de pensamento. Isso, Solange, beleza. De um novo modelo de pensamento, por quê? Vai lá. Quem pode me falar aí o porquê que precisava de um novo modelo de pensamento? Dentro disso que eu estou falando, por que precisava-se de um novo modelo de pensamento por parte das organizações? Quem pode me citar alguma palavra, fazer alguma reflexão? Por que será que precisava-se de um novo modelo de gestão, então, a partir dali? Alguém arrisca? Para inovação, porque senão todo mundo ficava na mesmice, né, professor? Todo mundo fica na mesmice. Exatamente, ficava. Me diz o seguinte, hoje, né, a gente fala de teorias que são modernas, mas hoje tem alguns empregos que são assim? Tem. Sim, Tem, né? E é fácil a gente encontrar essas pessoas nesses empregos com a mesma característica do pessoal da época, né? Reclamando. Cansativo, fazer todo dia a mesma coisa e tal. É chato, na verdade. Então, a lógica da teoria administrativa, a lógica de toda a evolução humana que eu falei para vocês que é baseada em necessidade, é descobrir uma nova maneira de fazer as coisas de maneira mais eficiente, mais eficaz. E lembrando que a teoria administração nasceu para isso, nasceu baseada em métodos, como criar métodos, técnicas para fazer melhor as coisas. Então, a gente falou de um momento da necessidade de produção, de maior produção, onde o artesão vira mestre de ofício, depois vira corporação de ofício, depois se cria a máquina a vapor, isso tudo por uma necessidade de produção. Depois, forma-se as fábricas, a Revolução Industrial e a necessidade de organização. Organiza-se as tarefas, os métodos, os movimentos, organiza-se as estruturas, organiza-se a produção em linha, de produção em massa, e agora continua a necessidade, afinal, quem faz tudo isso são as pessoas. Então, a partir de 1924, a Academia Nacional de Ciência dos Estados Unidos começou a promover pesquisa no sentido de obter maiores informações acerca da relação de produtividade e iluminação. Olha que loucura. Mas vamos compreender, tudo que foi falado até agora, até mesmo a desorganização, foi compreensível porque era o começo de tudo. Aqui ainda era o começo. E lá atrás, né, surgiu então esse psicólogo. Nós temos todos os tipos, né, de áreas dentro das teorias administrativas. O Fayol o Fayol era executivo, né? Mesmo antes do conceito de existir executivo na empresa, ele era uma espécie de executivo, porque ele sempre tinha responsabilidades de gerência, mesmo antes desse nome. O engenheiro era o Taylor e o Ford. E agora, esse Jorge Altomaio, ele é um psicólogo, ele é de outra área, né? E aí ele era um estudioso, era um cara fazendo mestrado. E ele desenvolvia, claro, como alguns psicólogos, estudo de comportamento humano. E o foco, a sociedade, ela é sempre focada em algo, de maneira geral. Por exemplo, hoje o foco é a tecnologia. Você pode falar de várias coisas, mas o foco social é a tecnologia. Música, ciência, tudo que a gente pensar está voltado para a tecnologia, tá? Então, essa época era, né, as indústrias ou os pensamentos administrativos. Então, toda a ciência estava voltada para isso. E havia um problema social, uma necessidade. E a necessidade era exatamente como fazer de maneira mais eficiente. E aí, focado nas pessoas, porque as pessoas eram um problema. Era um problema porque a maneira que as teorias se comportavam era um problema para as pessoas. E os psicólogos, eles sempre têm um pensamento diferente. Por exemplo, Elton Maia estava desenvolvendo uma pesquisa com a equipe dele, onde ele acreditava que a iluminação influenciava na produtividade. O pensamento dele era o seguinte, da seguinte forma: se você tivesse um grupo de trabalhadores trabalhando numa área de produção, por exemplo, e você conseguisse de longe controlar a luminosidade da lâmpada mesmo, deixando mais iluminado ou menos iluminado, conforme você aumentava a intensidade da luz, deixava mais iluminado, ou diminuía a intensidade da luz, deixava mais escuro, ele acreditava. Imagina, mas isso é doidura. Mas o cara era psicólogo, certo? Então, beleza. Ele acreditava que isso fazia com que influenciasse as pessoas a produzirem mais ou menos. E se isso fosse verdade, era uma boa, porque as pessoas conflitam, né? As pessoas não têm problema de conflito uma com a outra. E se de longe a empresa conseguisse, controlando a iluminação, olha lá, no escuro dá sono, né? Realmente. E aí, mas ele acreditava nisso, né? Porque era o começo de tudo.
Então, quem é esse Elton Maio, tá? Esse Elton Maio, então, ele era um estudioso, pesquisador, desenvolvia as pesquisas dele nas indústrias têxtil da época, lá da década de 30, e o foco dele era diminuir a rotatividade nas organizações na época, que é o turnover, que até hoje é problemático. A empresa que tem turnover é problemático, porque o que acontece? A empresa ela tem gastos para fazer o processo de recrutamento, de seleção, para contratar, para treinar e para demitir. Quando tem turnover, é um processo de contratação constante e demissão constante. Contratação constante e demissão constante. Não é verdade não, Angélica? Isso aí. Então, é ruim para a empresa que ela tem turnover, que ela contrata e demite, quer dizer, ela está aumentando o custo dela. Então, a intenção dela é desenvolver uma forma para diminuir o turnover, tá? Do pessoal da produção, principalmente. Então, o Maio, ele cria uma consultoria, e com essa consultoria ele é contratado pelas empresas, né, por exemplo, no caso da indústria têxtil, e lá ele tentava fazer modificações na maneira que a empresa funcionava. Então, ele aplicava coisas novas que não existia em nenhuma outra organização para observar seus resultados. Numa primeira empresa têxtil que ele entrou, por exemplo, ele introduziu o benefício para os trabalhadores, lembrando que nenhuma outra organização tinha. Que benefícios eram esses? Pausa para descanso, assistência por enfermagem e uma maior autonomia sobre as decisões relativas ao trabalho, porque o trabalhador não tinha isso na época. Lembrando que quem assistiu os vídeos de Ford viu como que era a pressão sobre os trabalhadores. E aí ele obteve resultados? Sim, ele obteve vários resultados positivos. A produção aumentou, a rotatividade do pessoal diminuiu e surgiu o famoso espírito de grupo. Então ele fazia modificações. Aquilo não existia. Não, olha lá. Solange compartilhando aqui um pouco da sua experiência, que é sempre bem-vinda. Falou que o processo de treinamento demora bastante, isso mesmo. Então, o que acontece? Maio tinha sucesso, ele começou a aplicar esse tipo de consultoria com esse pensamento diferente, e é claro, como era tudo muito igual, repetitivo e não tinha nada, o trabalhador que começava a ter esse tipo de benefício, né, ele tinha autonomia. As outras empresas não tinham. Tinha pausa para descanso, as outras empresas não tinham. Tinha assistência de enfermagem. É claro que isso é psicológico, fator psicológico, motivacional. As pessoas se sentiam melhores, valorizadas e entregavam-se melhor ao trabalho. Aí depois, em 1927, o Elton Maio recebeu uma outra... Não, mas eu acho que está aparecendo para os outros. Tá tendo algum problema aí, porque, por exemplo, eu estou no slide no notebook, e para conferir se vocês estão vendo, eu estou vendo no smartphone e no celular. Então, quando aparece no celular, é que está tudo correto, tem que verificar aí, então, porque eu acho que pessoal, em geral, vocês estão tendo problema de ver o slide, porque eu tô vendo aqui, quando aparece no meu celular, é porque tá, em geral, aparecendo, ó, o LNews tá ok, o slide, o pessoal tá em teoria clássica, a diferença aqui das teorias, né? Então, há algum problema aí, viu? Porque tem muita gente vendo, isso. Tem muita gente Acho vendo. que o meu também tá ok, professor. Beleza, obrigado. Então, gente, vamos lá. A gente já vai fazer essa diferenciação desse slide aí, tá bom? O slide é ilustrativo, a gente coloca um pouco mais de informação, né? Então, depois o Elton Maio, ele recebeu uma proposta de uma empresa, Western Electric Company, era lá de Chicago, numa cidade chamada Hawthorne. E ele tinha que fazer pesquisas dentro dessa empresa para também diminuir o turnover, aumentar a motivação do pessoal e tudo, tá? Essa experiência de Elton Maio foi a experiência mais famosa e mais conhecida, e foi isso que fez com que ele ficasse conhecido. Foi essa experiência que o foco dele foi trabalhar com a luminosidade, tá? Então demorou alguns anos ali, foi de 1927 até 1932, até ele completar todas as suas conclusões, porque as pesquisas foram longas, tá? Eles fizeram 4 ou 5 sessões de pesquisa diferentes para descobrir o que estava acontecendo, tá? Então, inicialmente, o foco dele era eletricidade. A eletricidade não, a luminosidade, achando que essa luminosidade ia controlar a produtividade das pessoas. Então, as experiências de pesquisa feitas em Hawthorne trouxeram a base para a formulação do que foi chamado de teorias das relações humanas, porque descobriu que havia um fator motivacional. O que é fácil de entender se eu explicar de maneira simples. Se você vai trabalhar e, por exemplo, o teu filho está doente, você não vai trabalhar da mesma forma. Você vai com a cabeça preocupada, pensando em casa, isso se você for trabalhar. Então, essa relação, essa visão que se não tinha. Se falece um parente, se briga com a mulher, se briga com o marido, se você é maltratado dentro do ônibus, o seu fator psicológico influencia
na maneira que você vai ter a sua produtividade. Então, coisas como essa foram possíveis ser vistas nessa experiência que a gente vai ver mais detalhadamente aqui. Primeiramente, a comparação da teoria clássica com a teoria humanística. Então, a teoria clássica, como nós vimos, clássica ou científica, a clássica de Fayol da estrutura e científica de Taylor, da separação, da racionalização do trabalho, tempos e movimentos. Essa teoria clássica trata a organização como uma máquina. É o filme de Tempos Modernos, de Charlie Chaplin, a qual o homem faz parte da engrenagem. Já a teoria humanística trata a organização como grupos humanos. São os grupos humanos que formam as empresas, as organizações. Os caras descobriram e levaram isso tão a sério que hoje tem vários programas de reality show que exatamente o foco são os grupos humanos e os conflitos nos grupos humanos, tá? A teoria clássica enfatiza as tarefas ou a tecnologia, isso a gente viu. As teorias humanísticas enfatizam as pessoas ou grupos sociais. A teoria clássica é focada na autoridade centralizada, ou seja, tem um cara único que manda, você tem que pedir autorização para ele, permissão, e acabou, é de cima para baixo. A humanística é a delegação de autoridade, então, né, o supervisor, o chefe, ele delega a autoridade para o grupo, e o grupo vai ter uma liberdade de tomada de decisão e de aplicação da sua responsabilidade. A teoria clássica tinha especialização e competência técnica. A especialização é você fazer aquilo lá, uma única coisa a vida toda. A teoria clássica é a autonomia dos empregados. A teoria humanística, desculpa. A teoria clássica tem uma acentuada divisão do trabalho, a gente viu lá em Fayol. Foi Fayol que criou esses conceitos. Existe o presidente, aí depois existe o diretor, tem os gerentes, supervisores, tem os grupos operacionais. O famoso organograma veio daí do Fayol, do R em Fayol. Então, a acentuada divisão do trabalho. Na teoria humanística, o foco é confiança e abertura, quer dizer, né, tem que ter esse espaço de liberdade e confiança nas pessoas. A teoria clássica, o foco é a confiança nas regras e regulamentos. É isso que manda, isso vale mais do que as pessoas, está certo? E a teoria humanística tem ênfase nas relações entre pessoas e confiança nas pessoas, dinâmica grupal e interpessoal. Então, o foco é gente, né? Por isso que o nome teoria humanística, tá? Bom, quando o Elton Mayo começou a fazer as suas pesquisas com relação à luminosidade, tá? Ele descobriu que havia uma relação entre as condições de iluminação e a produtividade, né? Quanto mais intensa, maior era o volume produzido. Foi a primeira vez que se admitiu a possibilidade de um fator psicológico antes rejeitado poder influenciar os resultados organizacionais. Então, assim, quando o Elton Mayo ele fez esse experimento, ele foi nessa Western Electric Company e separou dois grupos que estavam sendo observados. O primeiro grupo que estava sendo observado, ele continuou na linha de produção comum, onde cada pessoa especializada ficava no seu posto e uma pessoa não tinha como conversar com outra. Era fixamente dentro do seu posto, apertando o seu parafuso e pronto. Ninguém falava com ninguém. Sob supervisão rígida e no procedimento padrão de produção. O outro grupo foi separado, onde tinha um pesquisador que sentava na cadeira com a plancheta e ficava observando. Ninguém sabia o que era esse pesquisador. Não sabia que o cara era pesquisador, não sabia que o cara era supervisor. Porém, esse cara, ele não dava ordem para o grupo separado, né, o grupo diferente, o grupo especial. Esse cara era só um pesquisador, então ele só anotava os resultados. Esse grupo, ele não tinha uma supervisão rígida. Esse grupo, eles sabiam o que eles tinham que fazer, porém, não tinha alguém para determinar o que cada um ia fazer, quando ia fazer, como ia fazer, e também não era proibido a conversa, uma pessoa conversar com outra. O que aconteceu? Esse grupo que estava sendo aí observado, os dois, no grupo padrão, que continua produzindo da mesma forma, que estava sendo observado e não sabia, eles continuaram dando o mesmo resultado, com a mesma qualidade, não interferiu em nada. Eles não aumentaram a sua produtividade, não melhoraram a qualidade, não melhoraram o relacionamento, não melhorou o turnover, não melhorou nada. O outro grupo separado, observado, que não tinha pressão, tinha maior autonomia, eles geraram primeiro uma relação de convivência. Então, não era proibido uma pessoa falar com outra. Então, dentro do ambiente de trabalho, que não tinha no outro setor, começou a ter. Eles começaram a conversar um com o outro, as pessoas começaram a se conhecer. Como começaram a se conhecer dentro do ambiente de trabalho, fora do ambiente de trabalho, o pessoal fez amizade. Então, um ia na casa do outro, fazia churrasco, conhecia, virou amigo, fora do ambiente de trabalho. E os outros, por incrível que pareça, não tinha, porque era diferente o funcionamento. As pessoas não se falavam, não era proibido.
A outra coisa é que, como não tinha alguém ditando regras, essas pessoas elas criaram um sistema onde, durante o dia, cada um tinha sua função, mas eles trocavam de função. Um ensinava para o outro, e aí eles não ficavam o dia todo fazendo a mesma coisa. Tinha um grupo de 5 pessoas, eram 5 funções diferentes. Durante o dia, eles trocavam. Então, um cara ia fazer a função do outro, não sendo uma função repetitiva o dia todo, e era menos cansativo. A outra coisa que se observou, que apesar de ter uma autoridade formal, que é, por exemplo, o cara que é gerente, ele tem uma autoridade formal, determinada pela empresa. Logo, ele pode mandar nas pessoas, ele pode determinar o que essas pessoas podem fazer, ele pode punir essas pessoas, porque é a autoridade formal dada pela empresa. Observou-se que dentro dos grupos sempre se elegia um líder automaticamente. E esse líder ele tinha uma autoridade também, mas não era uma autoridade formal dada pela empresa, mas era uma autoridade reconhecida pelo grupo. E isso é muito fácil de reconhecer, de saber. É muito simples, tá? É a liderança. Vou dar um exemplo. Nesta sala, vou dar um exemplo dessa sala. Eu percebi uma liderança nessa sala, que é automático, elas aparecem. É igual você assistir o Big Brother Brasil e dizer que tal pessoa é liderança, porque você percebe que ela tem o poder de influenciar as outras, né? De ser ouvida, de ser respeitada. Então, aqui, por exemplo, desde o começo dessa sala, eu conheci, por exemplo, aqui no online, uma aluna chamada, por exemplo, Gabriela Bertoldo, mas como na digitação aqui não deu para completar porque tinha um limite de letras, eu falo Gabriela Bertoldo. É um exemplo, né, de pessoa que, a famosa Gabi, é um exemplo de pessoa que, por exemplo, é uma liderança, né? Ela toma a frente, ela faz as coisas, e o pessoal também respeita. Então, dentro das organizações tem esses grupos, igual você percebe no Big Brother, na sua sala, no ambiente do teu trabalho, é sempre assim, tá? Então, observou-se que havia essa autoridade informal respeitada pelas pessoas e que essa autoridade formal, no grupo de pessoas, ela tinha tanto poder quanto uma autoridade formal. Às vezes, essa autoridade informal tinha até mais poder, porque ela poderia controlar as pessoas a produzirem mais e menos, criar suas próprias regras e assim por diante. Então, a partir de um grupo experimental, passou posteriormente a pesquisar efeitos sobre a produção a partir de mudanças nas condições de trabalho, como período de descanso, horário de lanche, redução do horário de trabalho e assim por diante. Então, é claro, o Elton Maia ele foi aplicando aquelas coisas que funcionaram e as mudanças continuaram acontecendo. Aí passou um tempo, não foi rápido. A observação aqui, a gente contando a história, agora já passou. Mas na época, como eu falei para vocês, né, de 27 a 32, são 5 anos. Foi bastante tempo de experiência. Então, depois de um ano de experiência, que conclusão que o Elton Maia chegou, né? Que as mudanças planejadas e estaticamente observadas quanto aos seus efeitos sobre a produção, as condições de trabalho não tinham correlação exclusiva. Deveria haver outro fator que contribuísse com os resultados obtidos. Então, é assim, professor, que negócio é esse? Por um período, eles foram aumentando a luminosidade, deixando cada vez mais claro o ambiente de trabalho daquele grupo diferenciado, tá? É a Gabriela Bertô. Então, que aconteceu? Ele aumentava a luminosidade, sei lá, a cada 4 meses, ele aumentava um pouquinho a luminosidade, ele aumentava a luminosidade a primeira vez, ele observou que aumentou a produção. Aí passou 4 meses, ele aumentou a luminosidade de novo, ele percebeu que aumentou a produção de novo. No terceiro, depois de 4 meses, já era o 3 vezes 4, 12, já era um ano, ele aumentou de novo a luminosidade e a produção aumentou. Então, o que acontece? Ele estava, nossa, tá dando certo, olha, a gente vai criar uma ferramenta que vai ser super bom aqui, vai ser fantástico, vai acabar o conflito, porque o gestor não vai ter mais aquele conflito direto com as pessoas. De longe, aumenta e diminui a luminosidade, as pessoas aumentam e diminuem a produção. Então, vai ser legal demais, beleza. Só que aí, na quarta vez, o que ele fez? Ele tinha aumentado muito a luminosidade, e na quarta vez, ele aumentou drasticamente a luminosidade. Eu pergunto para vocês, o que aconteceu? Quando ele diminuiu, desculpa, drasticamente a luminosidade. Quer dizer, deixou bem mais escuro. O que aconteceu? Caiu a produção? Ele estava aumentando a luminosidade, a produção estava aumentando. E aí ele pegou rapidamente, depois de um ano, ele abaixou drasticamente a luminosidade. Aí o pessoal está falando que a Tatiana, alguém falou que atrapalhou, a Tatiana falou que caiu a produção, a Gabi falou que caiu a produção. Gente, quando ele diminuiu drasticamente a luminosidade, sabe o que aconteceu? A produção continuou aumentando. E foi por isso, né? E foi por isso que ele viu que a luminosidade não tinha relação. Não era a luminosidade que estava influenciando na produção.
Não podia ser a luminosidade. Por quê? Porque se fosse a luminosidade, a lógica é que quando eu baixo a luminosidade, a produção caia, mas ela não caiu, ela aumentou. E aí deu um nó na cabeça dele, tá? E onde a única conclusão que eles conseguiram chegar, ele e a equipe dele, é que tinha que ter outro fator que contribuísse com os resultados obtidos, que não era a luminosidade. A luminosidade não tinha nada a ver. E aí os caras verificaram outras mudanças planejadas que ocorreram, né? Além dos fatos planejados, algumas mudanças adicionais que aconteceram naquelas experiências. As pessoas gostaram de trabalhar num ambiente separado, sem ansiedade, com maior liberdade, sem aquele supervisor rígido. As pessoas se sentiram melhor. É o psicológico da pessoa, tá bom? Criou-se ao longo do tempo um clima amistoso de trabalho, porque as pessoas poderiam conversar uma com a outra, igual vocês da sala, que conversam com os outros, aí vocês se identificam mais com uma pessoa com o outro, vocês fazem amizade, depois um vai na casa do outro tomar café, as meninas, sei lá, vai falar sobre coisa de trabalho, os meninos vão na casa do outro, faz churrasco, e assim por diante, né? Sei lá. O tema do supervisor não se instalou porque não tinha supervisor rígido, as pessoas sabiam que a experiência estava acima dos poderes daquele cargo, logo não havia por que temer o cara que estava lá anotando, porque na verdade ele não era supervisor, ele era um pesquisador. O pessoal não sabia disso, mas pelo menos imaginava que não era um supervisor rígido porque o cara não falava nada. A integração social entre os participantes se instalou, havia interesse mútuo, o espírito de equipe onde um ajuda o outro. Então, o espírito de equipe. Quando os caras começaram a trocar de função, onde durante o dia, de 5 funções diferentes, uma pessoa fazia 5, para não ser cansativo, para não passar o dia todo apertando parafuso, um apertava, depois um pintava, depois um colocava a borracha do pneu. Para dar um exemplo de uma indústria automobilística, essa é têxtil, mas só para exemplificar. Então, os caras criaram um espírito de equipe, o que também pôde se perceber que aí isso era bom, isso era forte. Surgiu, então, uma liderança, que é a liderança formal, a partir dos elementos do grupo, em torno dos objetivos comuns, né? Quem é a liderança no Big Brother aí, gente? Vocês assistem isso daí? Big Brother? Eu não assisto, mas... Não. Também não, também não. Então, liderança é aquela pessoa lá, né, que tem influência, tá? Então, se percebeu-se isso. Veja, isso tudo está indo totalmente fora daquilo que se pensava. Era muito simples pensar que a luminosidade influenciaria. Né? Isso aí foi tudo por observação. Os caras tiveram que chegar a essas conclusões, porque os caras fizeram várias experiências, e aí lá no final, uma última delas foi, não sobrou nada para fazer, a não ser pesquisar, fazer a entrevista com as próprias pessoas, perguntando para elas, na verdade, o que influenciava elas. E as pessoas foram colocando que, como elas estavam num ambiente que era mais ameno, podiam conversar, se relacionar, trocar de função, se sentir mais à vontade, e aí tudo que elas faziam, não tinha reclamação sobre o que elas estavam fazendo, e tinha uma pessoa observando elas achavam, então, que aquela pessoa observando ela estava valorizando o trabalho dela. Já que não tinha reclamação, elas se sentiam valorizadas e motivadas a fazer cada vez mais e melhor. Elas achavam que o fato de não ter reclamação é porque elas estavam fazendo certo. E elas se sentiram privilegiadas por ter sido com um grupo separado e ter uma abordagem diferente do resto da fábrica. Então, a abordagem humanística foi um movimento de reação aos princípios da abordagem clássica da administração. Acabou sendo, porque ela teve conceitos totalmente na contramão. Né? Enquanto se focava que o homem era preguiçoso, homem econômicos, e se sentia realizado apenas com o recebimento de salário, essa teoria da abordagem humanística ela foi muito mais ampla, como a gente está vendo e vai ver. Tá? Então, trouxe o novo conceito às teorias da administração. O que a gente pode entender é porque a gente está vendo na sequência. Eu peguei lá desde quando o homem tinha uma economia comunitária na caverna, passando por escravidão, servidão. A gente pegou todo esse período para a gente entender, né, que isso, na teoria da administração, era algo novo. Tá? Então, eles acabaram nessa teoria, o que ela fez? Ela transferiu a ênfase que era nas tarefas e na estrutura, não era isso? Telo, foco nas tarefas. Fael, foco na estrutura, tá? E aí passou a dar prioridade para as pessoas e os grupos sociais. Começou a observar e acreditar que era esse foco que faria com que a produtividade fosse melhor, tá? Então, fazendo essas observações, os pesquisadores foram se distanciando aos poucos daquelas ideias que eles tinham iniciais de trabalho. E aí a pesquisa ficou focada nas condições de trabalho, para trás, porque a luz fazia parte da condição de trabalho, e começou a se dedicar, né, com mais profundidade ao estudo das relações humanas no trabalho. Então, nem os caras sabiam o que eles estavam fazendo.
eles descobriram ali, né? Acabaram com aqueles estudos, acabaram descobrindo esse novo fator. E aí vai para o fator psicológico, surge, né, o desenvolvimento das ciências sociais, da psicologia, com a aplicação nas organizações. Então, hoje, você faz administração, o curso nível superior, você vai ter uma matéria chamada psicologia organizacional. Quando você faz uma pós-graduação na área eu fiz uma pós-graduação na área de gestão de pessoas, estratégica de pessoas. A próxima pós-graduação complementar se chama psicologia organizacional, que é a psicologia voltada para as organizações. Então, essa psicologia organizacional, ela estava nascendo aí com esses estudos de Alton Mayo, né, a psicologia do trabalho. E aí trouxe outras ênfases. Hoje a gente fala de ergonomia, que é a relação do homem com o ambiente de trabalho, com as ferramentas, com o conforto. Isso nasce daqui também, né? A análise do trabalho e a adaptação do trabalhador ao trabalho. Quando a gente fala de uma simples deixar a altura certa do encosto da cadeira para você ficar com as costas certinho lá e não ter problema de coluna, ou adaptar a luminosidade da tela do computador para não prejudicar a tua visão, a gente está falando de ergonomia e está falando de algo que começa a ter fundamento, nascimento aqui, né? Análise do trabalho e adaptação do trabalhador ao trabalho. A seleção de pessoal, treinamento e orientação teve esse foco, apesar de Taylor já ter falado isso aqui, mas aqui começou a ter um foco psicológico. Hoje a gente faz a seleção de pessoal também com as dinâmicas, onde as pessoas são observadas aplicando dinâmicas em grupo, e ali você vê o comportamento das pessoas, como elas se saem de situações difíceis no relação com o próximo, como ela impõe sua ideia com respeito ou não, e assim por diante. Então, acaba entrando, nessa época também, a psicologia nas áreas de recursos humanos, de pessoal, e treinamento, orientação e seleção, tá? E aí tem um foco de adaptação do trabalho ao trabalhador e o foco em coisas novas, que são condições humanas, né? Então, vê-se que é importante a motivação das pessoas, é importante para fazer as pessoas produzirem a adequada liderança e também é importante valorizar as relações interpessoais. O nome dessa escola de Alton Mayo foi denominada, então, chamada até hoje de Escola Humanística ou Teoria das Relações Humanas, tá? Esse Alton Mayo, então, fazendo aqui o resumo, essa experiência dele foi lá em Realtor, e aí percebeu-se que havia essas necessidades, sempre a palavra necessidade. Qual que era a necessidade agora? Já que o homem fazia parte da máquina, era humanizar a administração, né? Um desenvolvimento das ciências humanas, a administração é uma ciência humana, ela não é uma ciência humana exata, mas um desenvolvimento maior dessa ciência. E foi isso que trouxe as conclusões das experiências de Hawthorne, né? Depois, por último, já que pelas observações os caras não conseguiriam chegar à conclusão, eles fizeram um roteiro extenso de entrevista para obter maior esclarecimento dos participantes, do que eles pensavam sobre a organização, tá? Hoje, mesmo nas empresas mais modernas, a gente ainda encontra isso, né? As empresas, elas fazem atividade de entrevista com seus colaboradores na intenção de descobrir o que eles pensam sobre o clima organizacional, sobre a sua opinião de mudança, de equipamentos, de pessoal, de supervisor. A ETEC faz isso, né? Vocês estão no primeiro módulo, mas vocês vão ver que do meio do ano para lá, a ETEC faz uma pesquisa chamada WebSci, onde ela pesquisa todos os professores, todos os alunos, todos os trabalhadores administrativos e fazem várias perguntas sobre liderança, o que eles acham, mobiliário, tecnologia, né? Isso tudo é uma experiência, uma pesquisa institucional com a intenção de melhorar no ano seguinte, fazer novos planejamentos, adaptar e deixar melhor o ambiente de trabalho. Eu dei um exemplo da ETEC, do Centro Paula Souza, mas as organizações, muitas fazem isso daí, tá bom? Então, com esse programa de entrevista, se revelou uma existência de uma organização informal, que é aquilo que eu falei, o cara, ele não é o gerente, mas ele tem uma autoridade, ele consegue influenciar as pessoas. Os operários que tinham a finalidade de proteger esse cara, né, essa liderança das ameaças representadas pela administração e o poder dos cargos superiores. Então, os trabalhadores também criavam entre eles regras específicas e tinham que seguir. Aquele cara que não seguia aquelas regras, ele era deixado de lado, ele era desprezado, ele era excluído do grupo, né? Então tinha que seguir aquelas regras, mesmo que fossem regras informais. Que regra era essa? Por exemplo, em determinado momento, os trabalhadores determinavam entre si qual era a quantidade de peças que eles iam produzir por dia, por mês, por semana, por mês e assim por diante. E a pessoa que não seguisse, ela era colocada de lado pelo grupo, tá?
A organização informal foi detectada naquele programa de entrevista a partir de colocações e respostas que as pessoas davam e faziam as seguintes descrições, né? A organização formal ditava o tempo padrão, ou seja, o ritmo e consequente quantidade a ser produzida. Os operários determinavam informalmente a quantidade normal a ser produzida, que não era superada por nenhum operário, porque se fosse superada, aquele cara já era, né, extinguido ali, ele era colocado de lado, ele ia sofrer pressões psicológicas e ia acabar desistindo. O grupo informal punia, da sua maneira, aqueles que, porventura, excedessem o limite normal de produção. Consideravam esses caras como traidores. E ainda é assim, hein, gente? Ainda é assim em todo lugar, inclusive na escola, no grupo de alunos, beleza? Ainda é assim. A insatisfação quanto ao sistema de pagamento por prêmios de produção. Por exemplo, muitas salas têm grupos específicos só de alunos. Naqueles grupos não tem professores, só tem alunos. Sei lá, grupo de WhatsApp. Ali os alunos se sentem mais à vontade para conversar e para falar. E aí tem uma regra ali entre, o que é falado ali entre alunos morre ali. E aí, se algum aluno, por exemplo, tem uma informação que é para ficar entre o grupo de alunos e algum aluno expõe e ele é descoberto, por exemplo, com certeza esse aluno vai ser rechaçado pelo grupo. O que é normal. Então, é um exemplo, isso acontece até hoje, tá? Se identificou a insatisfação quanto ao sistema de pagamento por prêmios de produção. Então, as pessoas não achavam isso interessante, a teoria clássica e científica achava que funcionava, para as pessoas isso era negativo. Havia uma insatisfação quanto ao sistema de pagamento, havia uma liderança informal sobre o grupo de operário que exercia e que era exercido por seus membros, que eram seguidos e respeitados, fazendo com que as regras não escritas do grupo fossem mantidas. Então, tinha um cara que não era o gerente, mas ele era um líder, ele era respeitado, e ainda existe, né? Tanto é que a maioria dos grupos que nós vamos ver de movimentos operários, ele tem a figura de uma pessoa, né? Por exemplo, teve um presidente que ele se destacou na sua história por ser líder de grupos sindicalistas, por exemplo. Teve mais de um figura política nessa mesma história. E aquele cara era um trabalhador ali comum, mas, né, ele teve essa autoridade formal, e aí, só para exemplificar, dentro de uma situação que a gente conhece, tá? A preocupação com o esquema de promoção, havia essa preocupação, e as atitudes reativas, né, face aos comportamento dos superiores imediatos, quer dizer, aqueles caras chatos, opressores, aqueles caras que colocavam as pessoas em situações constrangedoras, tinha uma reação do grupo, né? O grupo, ele reagia com relação a esse cara como? Não cumprindo metas, não trabalhando com qualidade, dificultando a vida do cara do jeito que eles podiam, né? Então, a partir dessas suspeitas, foi constituído um novo grupo experimental, onde comprovou-se a existência de uma organização informal com regras próprias ao lado da organização formal instituída pela organização, que era focada no modelo clássico da administração. Tá? Então, a experiência em Hawthorne, fábrica da empresa americana de equipamentos e componentes eletrônicos, era essa empresa aí. O objetivo era verificar as condições físicas de trabalho, se tinha influência sobre a eficiência dos operários. Foi realizado em 4 fases, escolhido 2 grupos de trabalho. O grupo de observação, grupo experimental, aplicava condições diferenciadas para o estudo, e o grupo de controle sempre submetido a condições usuais de trabalho, a qual não apresentou nenhuma mudança. Que apresentou mudança foi o grupo que estava ali trabalhando sobre condições diferentes. Então, vamos lá, fazendo um resumo de cada uma dessas fases. A primeira fase é o seguinte: o objetivo era conhecer o efeito da iluminação sobre o rendimento dos operários, né? Então, já viu o grupo de controle submetido à intensidade constante de iluminação, o grupo experimental submetido à intensidade variável de iluminação. Resultado: não havia relação entre o grau de luminosidade e o rendimento dos operários, é óbvio. Identificou-se que a eficiência dos operários é afetada por fatores psicológicos, se sentir bem ou não, né? Então, isso inicialmente foi visto como fator negativo à eficiência. Tratou-se de isolar o efeito psicológico da experiência. Tentou-se, né? A segunda fase de Hawthorne, o objetivo era determinar o efeito de mudanças nas condições de trabalho e na eficiência produtiva. Foi quando ele começou a aplicar aquele negócio de dar hora de descanso, de poder ter acesso à enfermagem, de poder ter uma recompensa por resultado e assim por diante. Então, foi dividido em 12 etapas, olha só como é o tempo, né, foi demorado. Cada o grupo de observação era submetido a diferentes condições de trabalho para se observar se isso influenciava também, né, no resultado desse grupo. Olha lá.
Experiência de relator na segunda fase. Primeiro, estabelecer a capacidade de produção em condições normais. Era 2.400 unidades. O isolamento do grupo experimental na sala de provas, é o que foi feito. A separação do pagamento por tarefas do grupo experimental. Aí houve aumento da produção. Intervalo de 5 minutos de manhã e de tarde, teve aumento na produção. Aumento de intervalo de descanso para 10 minutos, teve aumento na produção. 3 intervalos de 5 minutos pela manhã e o mesmo pela tarde, a produção se manteve. Retorno a 2 intervalos de 10 minutos de manhã e tarde, teve aumento na produção. Saída do trabalho às 16h30 e não mais às 17, teve aumento na produção. Saída do trabalho às 16 horas, a produção se manteve. Retorno e saída às 17 horas, aumento da produção. Semana de 5 dias com sábado livre, aumento na produção. Retorno às condições do terceiro período, aumento na produção. Então, essas condições experimentais estavam testando, né, o que realmente funcionaria ou não, tá? Resultados da segunda fase. Conclusão. Os operários do grupo de observação gostavam de trabalhar na sala de provas, pois não tinham pressão da supervisão, que eu já tinha falado. Trabalhava-se com liberdade. Não havia medo de punição. Houve um desenvolvimento social entre os indivíduos formando um grupo e equipe, conversavam fora do ambiente de trabalho, e houve o desenvolvimento de objetivos comuns, né? É igual nós aqui. Nós, né, todos nós aqui, amamos o Palmeiras. Temos objetivos comuns aí, não é verdade? Não. O pessoal tá atento aí. Experiência de Hawthorne, terceira fase. Observou-se a diferença de produtividade, então, daquele grupo, né, de controle e o grupo de observação. Fez uma comparação naquela fase anterior de experiência. Com base no resultado que foram encontrados naquela fase, os pesquisadores, então, resolveram fazer o quê? Alterar o foco das condições físicas de trabalho para enfatizar as relações humanas do trabalho. Já começaram a descobrir entre a segunda e a terceira fase que havia uma relação humana, né, porque aqui já sabia-se, por exemplo, dos grupos informais. Porque não está aparecendo o slide experiência em Hawthorne, não, gente? Aí? Deixa eu ver aqui. Mas no meu celular está aparecendo. No meu celular aqui está aparecendo. Tá sim, professor. Tá aparecendo terceira fase. Solange, depois verifique, porque deve ser aí, porque está aparecendo para mim aqui e para a maioria dos alunos. Quando está algum defeito, algum problema, não vai aparecer no meu smartphone. Eu estou com os dois aqui. E aí no smartphone aparece. Quer ver? Ó, deixa o pessoal me ver. Ó, pessoal. Tá normal, professor. Aqui, eu tô do smartphone, tá? Olha vocês aí, ó. Tô assistindo vocês aí, ó. Smartphone.
Professor, tá mudo, ninguém tá te ouvindo. Agora eu entendi. Pessoal, a terceira fase, descoberto o quê? Né? Tinha feito uma intensificação da organização informal, onde os operários se uniam e havia uma lealdade entre si. Existe ou não existe hoje essa lealdade quando tem um grupo de pessoas? Existe, né? E a Sim. quarta fase? A quarta fase, como se tinha se descoberto os grupos informais, tinha certeza desse grupo informal, então o foco foi no grupo informal dos operários, né? Colocou o grupo experimental trabalhando em uma sala isolada, com as mesmas condições de trabalho do grupo de controle. Foi colocado um observador e não supervisor dentro da sala e um entrevistador fora da sala, que é a entrevista do grupo experimental, aquilo que eu já tinha falado. Verificou-se que os operários apresentavam uma uniformidade de sentimento e solidariedade entre si. Então, eles, né, concordavam com as mesmas ideias. Então, essa experiência de Halton, ela foi uma experiência importantíssima, porque foi ela que trouxe a teoria das relações humanas, né? A teoria que descobriu o quê? Descobriu a motivação, que isso influenciava. Toda essa experiência de 5 anos trouxe uma série de descobertas importantes, né? Olha lá as conclusões obtidas por esse Alton Maio, na experiência de Halton, né? O nível de produção é resultado da integração social. Então, até hoje, quando você vai nas empresas, as empresas valorizam pessoas que trabalham bem em grupos. Vocês sabem disso, vocês têm passado por entrevistas de emprego e sabem que as empresas valorizam o bom relacionamento em grupo. Se você tem facilidade da relação interpessoal, a gente chama isso hoje de relação interpessoal. É tão importante quanto o conhecimento técnico. Tem empresas que até dão mais importância para a relação interpessoal por acreditar que com isso as pessoas depois conseguem aprender a parte técnica. Mas quem tem só a parte técnica tem mais dificuldade. Das pessoas que têm dificuldade com a relação humana, vai ter sempre mais essa dificuldade que pode atrapalhar todo o trabalho da organização. Diversificou-se também o resultado, era o comportamento social dos operários, que influencia na produção, as recompensas e as sanções sociais que existiam, que eram os grupos isolados, que criavam as suas próprias punições quando não se seguia aquilo que era determinado, e também tinha as recompensas. Descobriu-se os grupos informais, descobriu as relações humanas, descobriu a importância do conteúdo do cargo. E a ênfase nos aspectos emocionais, tá? Então, motivação é tudo isso até hoje, é uma ciência bem vasta. Eu estou falando das teorias administrativas e estou falando ainda que, né, mesmo que eu esteja falando muito básico sobre essas teorias, né? Tá? Então, continuando aí com as conclusões. Os grupos informais, né, trouxeram para a empresa uma nova visão da empresa como uma organização social informal, contrária à visão formal da abordagem clássica. Relações humanas. As relações humanas são desenvolvidas com base no contato entre as pessoas. O indivíduo quer ajustar as demais demandas do grupo. Parece bobeira, parece redundante falar isso básico, mas essa noção se oficializou, virou ciência, né? Foi entendida como um grupo de conhecimento que pode ser aprendidos e passados a partir daqui. A importância do conteúdo do cargo. Maio reparou em seus estudos que a divisão do trabalho e sua especialização não era seguida por todos os operários. Os caras criavam seus próprios parâmetros e procedimentos. Lembra o controle da produção? Alguns trocavam de função entre si para evitar a monotonia do trabalho. E a ênfase nos aspectos emocionais. A teoria das relações humanas estudou também os comportamentos irracionais e não planejados dos indivíduos. Nossa, que revolucionário. Os outros não tinham isso, né? Com base nessa experiência também, a partir das conclusões, Maio criou a teoria das relações humanas, que contribuíram muito para a administração, levantados aqui alguns tópicos, porque é muita coisa, mas a gente seleciona alguns aí que foram importantes, tá? Então, o que foi definido como ciência? E foi entendido como conhecimento. A eficiência humana é resultado da sua interação social e não dos métodos de trabalho impostos, tá? A cooperação humana é resultado da moral do indivíduo. Os métodos de trabalho impostos enfatizam a eficiência da produção e não a cooperação humana. Assim, há um conflito social na civilização industrializada, incompatibilidade entre os objetivos da empresa e dos indivíduos. A solução é uma administração humanizada, com chefes democráticos e simpáticos com todos os operários. Então, essa, né, foi a relação
dos estudos aí da administração humana, trazendo os aspectos novos, revolucionários, porque nunca tinha existido. Eu estou falando sempre de revolução, tão revolucionário quanto implantar a máquina para trabalhar junto com a mão de obra humana e aumentar a produção, foi descobrir que havia as relações humanas e que tinham fatores que influenciavam no resultado dos trabalhos das pessoas. Fatores 6, esses como motivação, a motivação da pessoa influencia, né? Se você está motivado a fazer uma coisa, você vai fazer melhor. A liderança, quem está à frente, consegue fazer com que as pessoas trabalhem melhor ou não. A comunicação é importante, a organização informal e a dinâmica de grupo. Tem vários teóricos aí da motivação. Cada um estudando pelo ângulo, né? Então a gente tem algumas teorias, como teoria da higiene, teoria XY de MacGregor. A gente tem os teóricos específicos da motivação. Ela foi estudada aí por vários ângulos. Liderança, comunicação, tá? Tem uma série de situações, mas o nosso foco é o pensamento principal aí da teoria, tá? Professor, tá mudo de novo. Isso, eu tirei porque apareciam umas crianças fazendo barulho aqui. Eu tive que tirar. Mas eu parei na abordagem da teoria humanas, vou colocar outra abordagem porque é só o foco principal. Mas enquanto eu troco o slide e deixo um pouco o áudio parado, vocês entenderam um pouco sobre a teoria das relações humanas? O que vocês poderiam me falar sobre essa teoria enquanto eu troco aqui o slide? Não poderiam me falar nada? Oi, professor, no meu entendimento, é muito fundamental ter uma boa relação no ambiente de trabalho, né, e na convivência, não só no trabalho, como entre amigos, né, para poder desenvolver um bom diálogo, né. Isso, um bom relacionamento, então também traz resultados positivos, não é isso? Isso nos parece, inclusive, verdade, se a gente tirar pelo nosso entendimento mesmo de mundo, pelos nossos relacionamentos, a gente consegue também entender da maneira que Altomaio entendeu. Quer dizer, realmente isso é relevante e é importante, não é verdade? Isso contribui até para você crescer profissionalmente, porque dentro do ambiente onde você, por exemplo, você tem o conhecimento da parte técnica, só que seu relacionamento interpessoal com aquelas pessoas que você tem no seu trabalho, ele não é bom, você não tem uma visão para você poder crescer e dar um passo à frente na carreira. Então, você fica estagnado, você fica, tipo, parado. Então, quando você tem o conhecimento dessa relação e não só da parte técnica, de você virar um trabalhador robótico, compensa muito você pensar mais na parte pessoal, entendeu? Na parte humana. Opa, exatamente. Essa parte é importante se valorizar por isso. Quer dizer, a gente tem resultado disso. É bom a gente conversar aqui porque o que acontece? Vocês do curso técnico, vocês já têm uma vivência, vocês têm vivência, né, do trabalho, vocês têm vivência e experiência de outros cursos, vocês têm a vivência de vocês e a gente pode fazer esse tipo de reflexão. Então, assim, tem muitos lugares que nós temos pessoas muito boas tecnicamente dentro de organizações. E às vezes essas pessoas nunca saem do lugar. Por quê? Porque essas pessoas têm problema de relacionamento, de conflito de constante, insubordinação, que é briga com o chefe ou briga com os companheiros.
e aí a empresa vê com os maus olhos. Dificilmente essas pessoas têm oportunidade de crescimento, porque não é só o técnico, a parte técnica, né? A parte inter-relação humana é cada vez mais importante para as organizações, né? Isso, inclusive, dentro da teoria administrativa, a gente tem uma teoria específica administrativa que fala da inteligência emocional. Então, esse tipo de comportamento, por exemplo, que é como você reage perante uma determinada situação, a inteligência emocional. E a gente vai desenvolvendo isso no decorrer do tempo, né? Eu vou dar um exemplo meu. Eu, por exemplo, sempre tive dificuldade em situações difíceis de relacionamento, quando a outra pessoa, por exemplo, é grossa, é ignorante, por exemplo, no passado, de ter calma e conseguir contornar essa situação. Eu sempre fui muito, nesse caso específico, explosivo. Já vou ouvir. Ah, o Felipe já está falando. Eu vou falar que o Felipe está com a mão levantada, mas eu acho que é isso. Eu acho que ele já falou. Vai falar de novo, Felipe, só para saber. Então, professor, o que eu ia falar em relação, por exemplo, você deu o exemplo do filme dos tempos modernos. Você pode perceber, como você está assistindo, a própria linguagem corporal. Sim. A própria linguagem corporal da pessoa já demonstra que ela já é uma pessoa tensa, já é uma pessoa que ela está estagnada, que muitas das vezes aquilo não está fazendo bem para ela. Então, sim, se você tem uma liderança assim, né? Tipo de pessoa, você já tem esse tipo de sentimento, certo? Sim. E quando a gente está nesse tipo de trabalho, às vezes a gente se encontra um trabalho assim muito, né, interessante a gente sente isso, né? A gente às vezes sente dores que não necessariamente às vezes são dores de levantar peso, mas dores que são dores até mesmo psicológicas, dores no corpo, dores nas costas, você fica tenso. A ser tenso, né? Ficar tenso te traz consequências físicas. A gente percebe, a gente consegue perceber isso no nosso dia a dia, né? Quando você está muito tenso no trabalho, você vai sentir isso consequentemente no seu corpo. Então, inteligência emocional, gente, tá? Inteligência emocional é uma teoria também administrativa que fala como disso. Eu vi que a Solange levantou a mão, já vou ouvir. Por exemplo, eu estava dando no meu exemplo que em outros tempos, sem ter uma maturidade profissional, eu lidava diferente com situação difícil. A gente encontra todos os tipos de pessoa e em muitos tempos eu não tive facilidade de lidar com pessoas difíceis, que são aquelas pessoas que às vezes são grossas com você, ignorante, e às vezes você, né, tá explicando no ambiente de trabalho, falando com a relação com um colega de trabalho, e a pessoa é mal educada com você, ela é grossa, e antes, por exemplo, eu não tinha essa maturidade profissional para lidar com essa situação, eu me descontrolava e queria revidar da mesma forma, mas no decorrer do tempo, você vai aprendendo também a desenvolver isso. Então, depois de um tempo que eu aprendi a desenvolver esse meu lado, tenho algumas experiências, às vezes, com pessoas grossas, né, no ambiente de trabalho, mas hoje eu lido diferente, né? Esses dias, semana mesmo, aconteceu uma situação X, onde uma pessoa foi extremamente grossa comigo, realmente extremamente grossa, e eu usei da inteligência emocional. Então, a maneira que você reage dentro da situação, isso pode te trazer benefícios futuros, porque outras pessoas também estão observando, e às vezes a própria pessoa, ela mudou o comportamento dela devido ao teu comportamento. Então, não é uma coisa muito fácil, na verdade, na prática, quando você está vivendo aquilo, mas às vezes é muito difícil, eu confesso que para mim é bem difícil, mas é algo que é necessário, né, que a gente vai aprendendo no decorrer do tempo. Ia falar alguma coisa, Solange? Sim, professor. Tipo assim, como o senhor falou, a pessoa tem que ter bastante comunicação com os outros. Tipo assim, tem gente que está na empresa há tanto tempo e não consegue uma função, né? E reclama porque não consegue essa função. Enquanto tem outros que entram pelo modo da pessoa trabalhar, agir, pela colaboração que ela tem com a empresa, pelo espírito de equipe que ela tem. Ali ela chama a atenção do gestor e acaba conseguindo uma função que outras pessoas com muito mais tempo estavam almejando. Mas pelo jeito dela trabalhar, ela acaba chamando atenção para si. Isso. Então, assim, na área que eu trabalho, eu tenho que lidar com muitas pessoas. Quando eu entrei nessa área, a gente aprendeu bastante coisa em relação, assim, como a gente trabalha com várias pessoas, a gente tem que saber lidar com cada pessoa de um jeito. Porque cada pessoa tem aquele seu jeitinho de ser. Então, assim, com uma pessoa você pode brincar, com outra já não pode.
Uma pessoa você pode Isso. falar sim, outra já não pode. Então, você tem que saber trabalhar pessoa por pessoa, né? Isso. A gente teve bastante videoaula explicando que a gente tem que aprender a ouvir mais, a entender o lado da outra pessoa, né? Às vezes, quando a pessoa vem muito nervosa falar com você, ela pode estar num dia muito bom, então deixa ela falar e quando ela se acalmar, senta, conversa, porque às vezes pode até sair ali um debate e você sair com uma pessoa errada na situação, né? Show de bola, exatamente. Solange, é isso que eu falo, é muito legal essa conversa que a gente tem quando tem as aulas, porque isso aí é um aprendizado, isso é um crescimento, isso é uma aula também, exatamente. E outra coisa, como a gente está no curso, né, aqui técnico, a sua fala, a fala do Felipe, vocês estão construindo junto comigo. Hoje a aula, todos os dias a aula não é eu só falando de um fator histórico, construindo conhecimento. Isso é aula. A sua contribuição, a contribuição do Felipe, a contribuição de quem pode participar, isso é a aula. E há algo, gente, para a gente observar. Veja, eu tenho 38 anos, tá? Eu já tô velho, né? Tô ensaiando aqui pro caixão. Já tenho 38 anos. E faz pouco tempo que, mesmo tendo todo um conceito teórico, trabalhando muito tempo com administração na parte de ensino, mesmo tendo todo um conceito teórico, faz realmente muito pouco tempo que eu estou absorvendo de fato isso para mim. Porque, como a Solange falou, cada pessoa tem um jeito. E eu vejo que o meu próprio jeito, nesse ponto, também é um jeito difícil de lidar com situações difíceis. E quando você vai se adaptar a isso, e você vai trazer isso para você, de fato, aprendendo, entendendo o que é o melhor, isso não é fácil, esse processo de assimilação. Por exemplo, uma pessoa ser grossa com você, ser mal educado com você, mas é você estar dentro do ambiente de trabalho, mesmo que não fosse, eu acabei aprendendo que levando isso para a vida, né, em todos e qualquer lugar. É difícil quando uma pessoa é grossa com você, dependendo de como for a sua personalidade, no caso eu tenho uma personalidade assim, de reação automática, é difícil você assimilar e agir. Mas quando você age, você vê que tem resultado. Quer dizer, querendo ou não, mesmo que demore tempo, essa pessoa que acabou sendo mal educada, grossa com você, tendo um comportamento diferente, parece que com o tempo essa pessoa se envergonha e ela aprende também com a sua atitude. Então, essa colocação do Felipe, da Solange aqui é bom pra gente, porque eu tenho 38 anos. E posso dizer que talvez agora com 38, do 37 para 38, é que eu estou começando a assimilar isso. E muitas coisas a gente aprende por experiência. Então, qual a experiência que a gente pode passar? Isso que fala nos livros, essas teorias, na prática também é assim. Então, quem é mais jovem, quem também tem essa dificuldade, ou quem também tem a aspiração de crescer onde você está trabalhando, cara, o caminho é esse. O caminho é você saber lidar com as pessoas, é você ter paciência. Às vezes é aquela famosa frase popular, é você engolir sapo, mas isso é ter maturidade profissional, é ter inteligência emocional. E a inteligência emocional é que vai fazer com que você tenha credibilidade de quem está à frente. Né? A pessoa depositar uma responsabilidade maior na sua mão, a pessoa acreditar que você vai dar conta do recado, porque você precisa ter um negócio chamado equilíbrio emocional. Não é fácil, né? Para falar a verdade, equilíbrio emocional não é fácil, mas quando você tem equilíbrio emocional, fica mais fácil outras coisas que você almeja. Então, essa colocação da Solange, as colocações que o Felipe fez, que vocês que contribuíram hoje com a aula, é muito bem-vinda para isso, para que todos nós, o pessoal que é mais novo que eu, que tem menos que 38 anos, e às vezes a gente aprende isso depois também, porque não é fácil você mudar comportamento e atitude. De novo, aquela frase, inclusive até religiosa, você, né, quando alguém te bater numa face, você dá a outra. Na prática, isso é difícil, né? Usando isso como analogia, mas é o caminho mais certo, se você for falar de ética, de postura profissional e de comportamento profissional. Então, isso é bom para quem observa aderir a esse tipo de conhecimento, esse tipo de dica, de instrução, porque esse é o melhor caminho. Tá? Esse é o caminho que leva ao sucesso, ter equilíbrio emocional, inteligência emocional e saber lidar com as pessoas, principalmente em situação difícil. Professor? Deixa esse microfone aberto que ele demora muito para abrir. Pode falar, tô ouvindo, tá? Tô tentando colocar aqui a chamada para a gente fazer chamada, porque ontem
O Laci falou que a gente tem que cumprir. Ontem eu fui até 9 e pouco a primeira turma, ele falou, não, o pessoal online aqui do CEL tem que cumprir o horário lá do CEL, o mesmo horário, então tem que fazer até quando for 8h30, tem que fazer chamada do pessoal. Então, eu tô tentando fazer aqui. Pode falar, eu tô ouvindo, tá? Não, era eu mesmo que ia falar de experiência pessoal também, que eu já falei que eu trabalho com eventos e a gente trabalha com vários tipos de pessoas. Tanto ser artista, cada um tem essa personalidade, mas eu trabalhei com uma chefe que era extremamente preconceituosa. Olha só que difícil, hein? Tanto de preconceituosa, tanto de... Era aquela assim, como você era abaixo dela, que a gente era camareira e ela estava acima, era estilista, ela não deixava a gente comer, assim, as coisas que estavam ali pra gente, que era pra gente, mas ela falava que a gente não poderia comer. Credo. Mas, assim, a gente trabalhou 20 dias engolindo sapo, né? Nossa. Pessoas engolindo sapo. Só que que eu quero dizer, assim, que depois a chefe, acima dela, ficou sabendo, mas bem depois, quando o evento já tinha acabado tudo, e essa pessoa nunca mais foi chamada. Viu? É isso. Ela não foi isso que eu mais te falo. chamada para trabalhar. E a É isso que eu te falo. Entendeu? Então, às vezes é bom engolir sapo, que a gente sabe que a gente está engolindo, mas a gente vai ter uma recompensa daquilo que a gente engoliu, né? Ela não engoliu, então ela também não foi chamada. Como É isso. chamada na área, né? É isso que eu tô falando. As pessoas não querem, né, mais esse tipo de pessoas grossas, ignorantes, e tem bastante, é como a gente encontrar. Por quê? Que maltrata as pessoas, porque as pessoas sabem que isso desmotiva a equipe, isso traz no rendimento, influencia no rendimento. Às vezes, se não é feito nada, na visão que o colaborador, o funcionário vai ter daquela empresa. Então, a empresa não quer mais isso. Tem muita empresa tradicional, mas, inclusive, por isso que a área, né, recursos humanos, que trata as pessoas como recurso. O que é recurso? Recurso é um móvel que você coloca para lá e para cá, é o dinheiro que você faz o que você quiser com ele, né, um bem patrimonial, mas as pessoas não são recurso. É por isso que, inclusive, até esse termo recursos humanos está mudando para um termo, né, que é o termo gestão de pessoas, que é tratar as pessoas como gente. E essa é a visão moderna. Tem muita empresa que está se adaptando, porque isso está ficando ultrapassado, né? E aí o profissional, ele constrói o histórico dele também. Com isso, é um cara antipático que uma hora ele vai ter uma opção para ele, para a vida dele. Ou ele muda, ou ele vai ficar fora do mercado de trabalho, vai ter que aprender a fazer outra coisa. E realmente, infelizmente, a gente ainda tem muita gente que faz esse tipo de comportamento. E a gente tem todos os degraus, viu, gente? Eu posso falar que a gente tem tanto, às vezes, superior, mas às vezes a gente também tem nos níveis mais baixos, também pessoas dentro da equipe, sei lá, mais operacional, que também, ao contrário, também faz várias coisas sempre fora da regra da organização, e sempre que pode, também pode tentar prejudicar quem está acima. Existem as duas situações, dos dois lados, tá? Pessoal, eu vou fazer chamada, tá bom? Tá bom. Anderson? Presente, professor. Beleza. André? Parece que não tá aqui agora não, né, André? Angélica? Presente. Cara, eu acho que eu já trabalhei com essa Angélica, não tenho essa impressão. Oi. Eu acho que eu já trabalhei com essa Angélica em outro curso, eu tenho essa impressão. De novo direito. A gente já trabalhou em outro curso? Passado. Ah, tá. ADM. É verdade. Bruno, eu também já trabalhei com você, hein, Bruno? Você tá aí? Cadê o Bruno? O Bruno também já fez uns 2 ou 3 cursos. Mas ele não tá aí agora, né? Carlos Eduardo? Não tá aí agora também? Alva tá aí, que ela respondeu. Sim, professor. Lenildes também já respondeu hoje alguma coisa. O Lenildo também falou alguma coisa. A Elisângela tá aí? Presente, professor. Olha ele aí. Esse é o cara. A Elisângela tá aí? A Emily tá aqui, né? Tô vendo a Emily aqui. O Eric também tô vendo ele aqui.
Fábio. E Fábio Berato. Felipe Conceição tá ali, foi o que colaborou aqui com a nossa aula. Gabriela Carlos tá aí? Sim. Gabriela tá aí? Tá aí, sim. Giovanni. Giovanni parece que não está. Leandro. Não? Lucas. Presente, professor. Aí. Luciana Souza. Aí. Maria Elisângela. Presente. Maria Elisângela não tá aí? A Natasha tá aí? Presente. 17 anos e fugiu de casa. Vamos lá. Natasha, capital inicial. Cadê quem mais tá aqui? Pedro? Aí. Raquel? Tá aí. Representante de sala. Olha ela aí. Sandra Regina? Tá aí. Silvana? Tá aí. Solange? Tá aí. Gente, Olha aí. E Tamires. Tamires tá aí. Tamires, Tatiana também? Aqui. Beleza. Tainá? Tainá e alguém quer falar? Até rimou. Quem quer falar? A família quer falar? Não quer mais nem falar? Baixou a mão. Então, beleza, gente. É isto aí. Chamada feita. Até 8h30, já passou 8 minutos. Paro na gravação. Desejo para vocês uma boa noite e até amanhã.